Olá pessoal, tudo bem? Vamos então à nossa questão do número 42 do concurso Soldados Fuzileiros Navais, turmas 1 e 2 de 2023, questão de matemática. A 42ª questão diz o seguinte: 3 quadrados têm seus lados medindo x, y e z. Sabendo que x mais y mais z é igual a 10,5 ou 10,5 e que, abre parênteses, x, y e z, fecha parênteses, formam uma PG, ou seja, uma progressão geométrica, uma projeção geométrica de razão 2, calcule a soma das áreas dos 3 quadrados. E aqui abaixo nós temos as 5 opções, né? 5 alternativas. Qual delas você marcaria? A questão A, 42,25 metros quadrados. A questão B, ou item B, né? 48,75 metros quadrados. Item C, 49,15 metros quadrados. Item D, 50,35 metros quadrados. Ou o item E, 51,55, ou vírgula, né? 55 metros quadrados. Vamos então à nossa próxima página, onde nós temos a resolução. Bem, o objetivo é descobrir qual é o somatório, né, no caso das áreas. Nesse caso aqui, nós temos o somatório dos lados, que na realidade esses 10,5 são... você está somando apenas os lados. Ok. Então, olha só, o que eu organizei aqui? Você está observando que tem PG, e aí o X, o Y e o Z. O que são, na realidade, essas letras, pessoal? Simbolizam justamente os termos. Nós temos uma progressão geométrica, que é formada por 3 termos, né? E aí ele fornece apenas a razão, que a razão é 2. Mas como que se obtém a razão entre uma progressão de uma progressão geométrica? Nada mais nada menos com o quociente do sucessor em relação ao antecessor. Como assim, professor? Tá vendo aqui embaixo? Ó, eu escrevi A2 dividido por A1. O que é isso? A1 representa o primeiro termo, A2 o segundo termo e A3 o terceiro termo. Então, para descobrir a razão de uma progressão geométrica, é só dividir o sucessor, que no caso aqui, ó, A2 dividido por A1. E se eu quiser descobrir a razão, né? Essa razão ela tem que ser igual também com o A3 dividido por A2. Ou seja, o terceiro termo dividido pelo segundo, a razão tem que ser a mesma. Tá? Beleza. Então, olha só. Então, aqui embaixo, o que eu fiz? Eu substituí. Então, aqui, ó. Esse A2 aqui está representando o Y, tá bom? E aqui o A1. Isso aqui é igual a quanto? 2, que é justamente a razão. Então, organizando aqui na forma de uma equação, o que acontece? Eu coloquei em evidência o Y e o X que estava dividindo, ele vai passar para o segundo membro multiplicando. Por isso que Y é igual a 2 vezes X. Aqui eu escrevi Z dividido por Y. O que isso representa? Representa justamente isso aqui, essa parte, ó. A3, ou seja, o terceiro termo dividido pelo segundo termo, tá? Então, quando nós dividimos Z dividido por Y, é igual também a 2, porque é a mesma razão. Isso implica dizer, né, que o Z é igual a 2 vezes Y. Por quê? Porque aqui o Y que estava dividindo, vou passar para o segundo membro multiplicando. Então, o valor de Z é igual a 2 vezes Y. Ok. Observe aqui agora, olha para cá. Observe que eu repeti, tá vendo? X mais Y mais Z, que é igual a 10,5 ou 10,5, né? E aí eu efetuei as substituições. Aqui eu repeti o X. No lugar do Y, eu escrevi quanto? 2 vezes X. De onde eu tirei isso? Daqui, ó. Entendeu? Então, 2 vezes X. Mais esse Z aqui. Por que eu substituí por 2Y? Porque o Z é igual a 2Y. Ok? Então, essa parte aqui até que está dando para entender. Ó,
Agora, olha só, de onde surgiu esse 3x? Justamente da soma de x mais 2x, dá 3x, mais 2... Peraí, mas por que não repetir aqui o y? Observe que eu abri parênteses, né? Esse parênteses aqui é justamente o que representa o valor de y. Lembra que no y aqui, ó, lembra que o valor de y aqui eu escrevi 2x? Tá vendo aqui, ó? Então, eu substitui aqui. Então, 2 vezes 2x vai ser igual a 4x, né? Então, 3x mais 4x é igual a 7x. Repetir aqui o 10,5 e dividir por 7. Por que ambos eu dividi tanto o primeiro membro quanto o segundo membro por 7? Porque é uma equação. Então, eu tenho que colocar em evidência o valor de x. Observe que aqui embaixo eu fiz até o esquema, né, organizando o dividendo, o divisor, o quociente, o resto, né, que aí justamente é o valor de x. Logo, o valor de x é 1,5 metros. Ok. Então, descobri o lado desse quadrado, do primeiro quadrado. Lembrando que são 3 quadrados, certo? Então, o lado do primeiro quadrado ele tem 1,5 metro de lado. Observe que aqui, como nós já encontramos de cara, né, logo encontramos o lado do primeiro quadrado, vamos calcular o lado do segundo quadrado. Então, eu escrevi aqui, ó, y, que é justamente essa equação aqui, ó, reescrevi aqui e efetuei as devidas substituições, ó. Então, eu encontrei aqui, ó, tá vendo? Y é igual a 2x, 2 vezes x, né? Tá vendo? Então, y é igual a 2 vezes, ao invés de eu escrever o x novamente, eu já substituo. Por quanto? Pelo valor de x, né? Que é 1,5 metros. Então, quando eu multiplico 2 vezes 1,5, nós vamos encontrar que o valor de y é igual a 3 metros. Beleza? Depois, o z, tá vendo aqui, ó? O z é igual a 2 vezes y. Então, olha só. Então, aqui eu só substituí por 3, porque esse 3 aqui não é o valor de y, tá vendo? Então, y não vale 3 metros, então substitui. Então, isso vai dar origem que o valor de que o valor de z é igual a 6 metros. Pronto, já temos aqui, ó, as medidas de cada lado dos quadrados, né? Então, o primeiro quadrado tem 1,5 metro. O segundo quadrado tem 3 metros e o terceiro quadrado tem 6 metros. Mas o objetivo é descobrir qual é a soma das áreas, certo? Então, aqui embaixo eu coloquei AX representando o produto, né? Ou seja, a área do primeiro quadrado. Então, é só elevarmos ao quadrado o lado que nós encontramos. Porque lembrando que a área de um quadrado é lado vezes lado, certo? Se 1,5 equivale a um lado, eu tenho que elevar ao quadrado, né? 1,5 elevado ao quadrado, tá até aqui, ó, a continha, né? Armei a conta e vai dar justamente 2,25 metros quadrados. Depois, os 3 metros, né? 3 elevado ao quadrado vai dar 9 metros quadrados. E, por último, 6 elevado ao quadrado vai ser igual a 36 metros quadrados. Ao somarmos, nós vamos encontrar 47,25 metros quadrados. Então, essa é a nossa resposta, ou seja, do somatório das áreas dos quadrados, certo? Ok? E o item, né, o item correto é o item A, beleza? Então, é isso. Te vejo no nosso próximo vídeo.